Meus irmãos, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus Cristo, que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor conceda para você muitas vitórias em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo aqui para o canal, com a mensagem, com um tema muito importante, e com certeza esta mensagem vai abençoar a sua vida. Meu amado irmão, presta bem atenção que existe dentro da Bíblia algum símbolo, algum simbolismo do cristianismo. E esse símbolo que eu vou falar, muitas pessoas não gostam nem que se fale dele, e também tem pessoas que não gostam nem de ver esse símbolo. Na realidade, esse símbolo em muitas igrejas, em muitos ministérios, está lá estampado, está lá desenhado esse símbolo, porque algumas pessoas têm o pensamento que esse símbolo a qual a Bíblia ela nos mostra, eles pensam que é um símbolo de maldição, outros já pensam que é um símbolo de vitória, de conquista, um símbolo de vitória, de paz. Porém, em algumas denominações, as pessoas usam esse símbolo e vê que é um símbolo normal, como qualquer outro símbolo. Como assim? Você bem sabe que o símbolo da pomba representa o Espírito Santo. O símbolo do peixe representa o cristianismo. E existe outro símbolo mais dentro da Bíblia. Mas existe um símbolo da Bíblia, uma coisa simbólica, uma coisa que realmente tem pessoas que não gostam, de repente, nem de ver, porque tem gente também que ela vê esse símbolo em outros locais, em outros locais aonde ela fala assim: eu não quero passar por ali, eu não gosto nem de passar no muro aonde tem esse símbolo. E talvez você está se perguntando: pastor, qual é esse símbolo? Primeiro, antes de eu falar sobre esse símbolo, eu quero ler uma mensagem da Palavra de Deus. E lendo uma mensagem da Palavra de Deus, que a mostra bem claramente qual é esse símbolo, você vai entender o símbolo ao qual estou falando. Mas antes de entrar na Palavra de Deus, como eu disse nos vídeos passados, nós estamos com um propósito aí de alcançar 200 inscritos, para que a gente possa fazer live ao vivo, com mensagem de Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, e você pode nos ajudar. Se você de repente já clicou ali, no local inscrever-se, observa bem se você fez todas as etapas. Você tem que clicar ali no local onde está escrito inscreva-se. Logo após vai vir um sininho, e aí o sininho de cima você vai clicar todos, porque é as notificações que vai chegar até você em primeira mão. Então faça tudo detalhadamente para que você venha se inscrever aqui no nosso canal e receber mensagens que abençoam a sua vida e fortalece a sua fé. O nosso intuito aqui é levar a palavra de Deus até o seu coração, até o coração do abatido, do sofrido, do necessitado, do desprezado. Esse é o intuito do canal Hora da Palavra Oficial. Preste bem atenção o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 23 e versículo de número 42. Diz assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Esse símbolo que eu comecei a falar para você é o símbolo da cruz. E você bem sabe que tem pessoas que ela não gosta de ver o símbolo da cruz. Mas uma pergunta que eu faço para você é essa: como você vê a cruz, o símbolo da cruz? Você vê como um símbolo de maldição, ou você vê como um símbolo de salvação, um símbolo de vitória? Algumas pessoas, ela olha para a cruz e ela vê
como um símbolo maldito, como um símbolo de maldição. Existe até mesmo alguns ministérios que não aceitam que as pessoas usem a cruz no cordão. Existem algumas pessoas algum ministério que não adere a esse símbolo dentro da sua congregação para os seus membros, porque as pessoas, ou o líder daquele ministério, daquela igreja, ou o pastor, ele tem aquele símbolo como um símbolo maldito. Mas preste bem atenção, a Bíblia nos mostra que Jesus foi levado até a cruz do Calvário. Os romanos já tinham esse costume de levar os seus réus até a cruz do Calvário. Isso não foi de agora, isso não era somente no tempo de Jesus Cristo. Todas as pessoas que não respeitavam a lei de Roma, todas as pessoas que de repente naquele tempo era ladrão, era um malfeitor, era de repente um rebelde contra a lei de Roma, de repente aquela pessoa era uma pessoa que fazia mal para outras pessoas, como roubo, como o homicídio, enfim, qualquer pessoa que não respeitasse a lei de Roma, o decreto, de Roma era que aquela pessoa ela ficasse presa e, sendo condenada, ela seria levado à morte de cruz. Então, você bem sabe que antes de Jesus ser interrogado pelas autoridades de Roma, tinha um ladrão chamado Barrabás, e o significado de Barrabás é filho do pai. E na realidade Barrabás, ele era um grande ladrão, um salteador, era um homem que era temido porque ele era muito violento. Então a Bíblia nos descreve que Barrabás ele seria crucificado, mas aí como Jesus apareceu no cenário bíblico falando que ele era o Filho de Deus e que ele era o Rei dos Reis, ele era o Rei que traria a libertação para o povo de Israel, para o povo daquele tempo. As pessoas ficavam iradas, porque eles pensavam que o Rei deles, o Salvador deles, viria totalmente diferente, não viria como Jesus Cristo veio, e por isso levaram Jesus até o tribunal. Você observa que era para ser tido um ladrão por misericórdia. O rei Pilatos ou Herodes deveria de repente tirar um ladrão e dar uma liberdade para ele. Então, na hora, sem saber o que eles iriam fazer, eles perguntaram: eu solto Barrabás e crucifica Jesus, ou solto esse homem por nome de Cristo e crucifico Barrabás? E a população, irada, revoltada com a atitude de Jesus, com o jeito que ele falava, que Jesus pregava, anunciava o Evangelho, anunciava a salvação, as pessoas gritaram numa só voz: solte Barrabás e crucifique a Jesus Cristo. Só que, como eu disse antes, já tinha a crucificação na cruz. Então, o que acontece? Só ia para a cruz aquele que era o malfeitor, aquele que era a pessoa que fazia mal para outras pessoas. Porém, Jesus não tinha feito mal para ninguém. Pelo contrário, ele veio para salvar o que se havia perdido, ele veio para libertar, ele veio para trazer vida e vida com abundância. Ele curou o cego, ele ressuscitou os mortos. Jesus, ele praticou a vontade do Pai, mas as pessoas daquela época não aceitavam de maneira nenhuma que ele se denominasse o Filho de Deus. E por isso ele foi levado para a cruz do Calvário. E ali, antes de ir para a cruz do Calvário, você sabe de todos os maus tratos que Jesus sofreu antes de chegar até um lugar chamado Gólgota, o local da caveira. Assim era feito com todos os prisioneiros. Eles batiam, rasgavam a roupa. Existiam muitos prisioneiros condenados à morte que, na hora da chicotada ou na hora que o carrasco romano batia neles, muitos não aguentavam o flagelo e morria ali antes mesmo de chegar na cruz do Calvário. Mas
Jesus, ele foi até o final. E por que ele foi até o final, pastor? Para que hoje eu e você tenha a oportunidade da vida eterna. Como eu disse, algumas pessoas não aceitam a cruz, porque elas têm a cruz como um símbolo de maldição. E na realidade, existem outras pessoas que já aceitam a cruz e vê a cruz totalmente de uma forma diferente, como um símbolo de redenção para a humanidade, como um símbolo de vitória e de salvação. Observa bem, meu amado irmão, que a gente lemos um texto agora, e nesse texto, quando Jesus já está na cruz do Calvário, preso como se fosse um malfeitor, como se fosse um réu, como se fosse alguém que tivesse cometido algo muito grave, e junto dele estava dois homens também condenados à morte, um do seu lado direito e um do seu lado esquerdo, porque aqueles homens, tanto do lado esquerdo como do lado direito, tinham cometido atrocidades contra a população. Então eles mereceram estar ali naquela situação, porque eles sabiam que a lei de Roma era severa, e a pessoa que cometesse algum delito contra a lei de Roma seria levado para a cruz. Observa que o texto que nós lemos é o homem da esquerda, ele começa a debochar, ele começa a falar contra Jesus Cristo, porém o homem da direita está observando tudo que Jesus vinha passando, e de repente o homem da direita vai falar para o da esquerda: por que você está falando algo contra este homem? Nós estamos aqui nessa cruz, estamos aqui sendo penalizados, por morte, vamos morrer nessa cruz, porque cometemos algo contra a sociedade, estamos aqui pagando um alto preço, porque plantamos coisas ruins. Porém este homem, nada ele fez. Por este homem, a única coisa que ele fez foi somente fazer o bem para a população. Ele curou o cego, ele ressuscitou os mortos, ele abraçou os menos favorecidos, ele purificou os leprosos. Então, quando este homem da direita acaba de falar, ele se vira para Jesus, que estava todo machucado, ensanguentado, com a coroa de espinho na cabeça, e para trazer mais ira ainda para o povo que não gostava de Jesus, também para os romanos, estava escrito em hebraico: esse é o rei dos judeus. Por isso que as pessoas odiavam Jesus. Então, quando ele acaba de falar, ele vai dizer: mestre, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Jesus levanta a sua cabeça e olha para ele e vai afirmar para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Por isso que algumas pessoas consideram a cruz como um lugar de vitória, como um símbolo de salvação, porque se Jesus, meu irmão e minha irmã, não fosse para a cruz, não teria como a gente ter salvação eterna, até porque o ser humano, devido ao pecado, ele foi instituído, ele foi tirado da salvação eterna. Para que a salvação viesse até nós, Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Mas independente, de repente, se você tem a cruz como um símbolo de maldição, ou como você tem de repente a cruz como um símbolo de salvação, de redenção eterna para a raça humana, o que importa é que Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Observa bem que aquele homem sabia que aquele lugar aonde ele estava, o homem da direita e o homem da esquerda, sabia que se eles morressem daquela maneira, com certeza eles iriam perder a salvação eterna. Um aproveitou a oportunidade de pedir perdão ali pendurado na cruz do Calvário, e ali o outro continuou debochando e perdeu a oportunidade da salvação. Observa bem que Jesus entregou o seu espírito na mão do Pai, ali expirou e morreu e foi sepultado. Interessante dizer é que se você de repente for no cemitério e você for ali aonde está enterrado, de repente o Elvis Presley, ali você vai encontrar: aqui jaz Elvis Presley, o rei do rock.
Se você de repente for, onde está enterrado, né, o Michael Jackson, aqui jaz o rei do pop. Observa bem, para você entender o que significa a cruz do Calvário. Se você de repente for, onde está enterrado o rei Pelé, aqui jaz rei Pelé, o rei do futebol, e assim sucessivamente. Mas se você for aonde foi colocado Jesus Cristo, está dizendo lá, aqui não está Jesus Cristo, porque ele já ressuscitou entre os mortos. Ele foi o único que venceu a morte, que venceu a cruz, que venceu o inimigo da tua alma, e ele está vivo, está no meio de nós. Então, não tenha, essa é a minha opinião, não tenha a cruz como um símbolo de maldição. Eu sei que talvez você vai dizer, pastor, mas acontece que quem ia para a cruz era os malditos, era aqueles que praticavam coisas horrendas contra o povo, contra a lei romana. E por que Jesus foi para a cruz? Ele foi para a cruz, mas ele foi levado para a cruz como ovelha muda que vai para o matadouro. Mas você bem sabe pela Bíblia que Jesus não foi maldito, ele se fez maldito no meu lugar e no seu lugar, mas ele não era maldito. Diz a Bíblia que ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas pisaduras, as nossas maldições. Ele levou sobre ele, né, as nossas culpas, porque se ele não levasse sobre ele tudo isso que está escrito na Bíblia, não haveria salvação para mim e nem salvação para você. Então eu respeito a sua posição, o seu pensamento de não usar a cruz, de repente, porque você pensa assim, mas o símbolo da cruz é um símbolo de maldição, mas foi através da cruz do Calvário, que hoje é um símbolo bíblico, que veio para mim e para você a salvação eterna. Um homem inocente, ele foi para a cruz para trazer vida e vida com abundância. Observa bem que os romanos tinham um jeito muito cruel de condenar os seus réus. Observa bem que eles açoitavam muito aquelas pessoas que cometiam delito contra a lei de Roma, e que eles pregavam a pessoa, né, as duas mãos com os pregos, como Jesus foi pregado, ou muitas vezes ele amarrava o braço da pessoa e também prendia os seus pés. Por quê? Porque ali as pessoas, além de ser, né, maltratada, humilhada, de todas as formas de maus trato, ficava ali, e muitas vezes o réu demorava morrer. Então alguns presos, eles quebravam a perna para que o corpo, para que a perna não se sustentasse o corpo, e não sustentando o corpo, a pessoa morria de asfixia. Então observa bem que aquele ladrão da cruz, o da direita e o da esquerda, eles também foram quebradas as pernas deles, mas quando foram ver, Jesus já tinha entregue a sua alma, o seu espírito na mão do Pai. Interessante e muito interessante dizer que Jesus só foi para a cruz por causa de mim e por causa de você. Se você de repente tem um pensamento que a cruz é um símbolo de maldição e você não quer saber da cruz, não quer ver a cruz, lembre pelo menos do grande sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Observa aqui que a cruz, aonde Jesus estava, ali tinha a oportunidade da salvação. Por mais que ele estava ali juntamente com dois ladrões, parecendo que era um ladrão, parecendo que era um malfeitor, mas mesmo na cruz ele trouxe salvação e vitória para a vida de um homem que estava condenado à morte e também condenado ao fogo do inferno. Observa bem, meu amado irmão, quando você olhar para a cruz. Qual cruz, pastor? A cruz de Cristo, a cruz do martírio de Cristo, a cruz, né, da redenção, a cruz aonde Jesus derramou o seu precioso sangue. Lembre, traga na sua memória
que um homem chamado Jesus Cristo nos amou tanto que ele sofreu a morte de cruz, como se fosse um malfeitor, sendo o Salvador da humanidade. Então, não critique alguém que de repente faça uso da cruz. Não critique também alguém que não gosta e nem faça uso da cruz. Eu não estou aqui fazendo uma apologia para você usar ou para você não usar. Eu só quero trazer esta mensagem, só estou trazendo essa mensagem para que você veja que o símbolo da cruz, ele é um símbolo marcante. Observa, um símbolo que antigamente, antes de Jesus Cristo ser crucificado, ele era um símbolo maldito, ele era um símbolo visto como algo terrível, mas Jesus mudou até mesmo o símbolo da cruz para um símbolo de vitória. Ele não está na cruz, ele não ficou na cruz, ele não foi sepultado como os demais homens, ele morreu ao terceiro dia, domingo pela manhã, ele ressuscitou, está aí na tua casa, está aí na sua vida, está aí com a sua família. Jesus, ele está aí para poder fazer você ser feliz. Ele se entregou na cruz do Calvário. Olha, um homem muito famoso aí, chamado Mel Gibson, ele fez um filme retratando o sofrimento de Cristo. Muitas pessoas que viram o filme ficaram impactadas. Algumas pessoas se converteram ao cristianismo, outras pessoas passaram até mal. O próprio homem que interpretou o papel de Jesus Cristo, dizem que ele se converteu, mas por mais que Mel Gibson recebeu essa missão, essa revelação sobre o sofrimento de Jesus Cristo, eu vi um pedaço do filme, é emocionante, é muito bom o filme, mas não chega perto daquilo que Jesus passou e sofreu por amor de mim e por amor de você. Então, essa foi a mensagem que Deus me deu para poder compartilhar com você. Eu queria também saber qual é a sua posição quando você olha para a cruz, quando você olha para o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Você pode deixar aí nos comentários se você aceita ela como maldição, se você vê ela como maldição, você vê ela como redenção da raça humana e como vitória, que Jesus teve contra a morte. Então coloque nos comentários, como eu já disse, nos ajude a crescer o canal. Você pode, é tudo gratuito, você não vai pagar absolutamente nada, não vai durar nem 5 segundos para você se inscrever, é só você apertar no botãozinho inscreva-se e você faz passo a passo, tudo certinho, é rápido e você vai estar inscrito aqui no canal Hora da Palavra Oficial. Para você que não me conhece, sou o pastor Jorge Santos, diariamente tenho feito aqui uns vídeos da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, para fortalecer a sua fé, com alguns temas variados. Vai lá no nosso canal, curte, comente, compartilhe, deixe seu like, porque Deus com certeza Ele quer e vai abençoar você através deste canal aqui do YouTube. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe e até outra oportunidade, querendo o nosso Deus.